Fala galerinha, muito boa noite para você, bom dia, boa tarde, não sei qual horário que você está vendo esse vídeo, mas estamos aqui, como vocês sabem, quem é novo não sabe, né, vou falar, a gente fala sobre o viés, né, toda a estrutura do mercado, o resumo do pregão e também o que vai acontecer amanhã, no caso no próximo dia, né, então a gente sempre faz isso aqui com base no modelo de análise do SMC, né, que é o Smart Money Concept, que é um modelo de análise baseado nos movimentos dos big players, ou seja, das instituições, né, Jada? Tudo demais. É isso aí, galera. Para você que não sabe nada de mercado, do zero ao avançado, a gente tá aqui todos os dias gratuitamente, galera. Gratuitamente para ajudar você, para te fazer enxergar o mercado como os grandes big players enxergam o mercado, para você de fato se tornar lucrativo e não cair nas armadilhas, né? Nessa galera que tá aí falando sobre qualquer tipo de análise somente para empurrar aí coisas que de fato a gente sabe que não tem uma grande relevância no mercado. Então, acompanha a gente, curta esse conteúdo, compartilha o máximo que puder, deixa teu comentário também quando puder, né, quando você finalizar a aula, e vamos para cima com mais estudo e mercado. É isso aí. Então, o que é que acontece, galera? Começando aqui pelo Ibov, como vocês sabem, olha só o order block que eu marquei com vocês lá. Marquei aqui, né, na verdade, no conteúdo, no outro estudo de mercado. Olha só que interessante, né? Ele chega a fechar esse order block agora, ó. Então, como ele tende a fechar, a gente tem que começar a perceber que ele vai ter que começar, ele vai ter que mitigar esse ponto. Na verdade, ele já está mitigando essa região. Ele pode continuar, Felipe, para poder romper mais esse topo? Sim, até que se prova o contrário. Como é que se prova o contrário? Perdendo esse fundo. Ou seja, a estrutura que nós temos aqui ainda continua sendo a mesma aqui, ó, só que para cima, né? Então, perdão, fundo e topo, justamente essa situação que nós temos aqui agora no momento, tá? Lembrando que aqui foi a última quebra de estrutura, ó, que a gente teve desse movimento. Então, a gente já tem que ficar, ó, de orelha em pé, né? Já tem que ficar atento para poder o mercado, o preço começar a reverter, tá? Reverter como? Provando o contrário, beleza? Até que não se prova o contrário, a gente está comprando esse movimento até, tá? Porque a esquerda do gráfico aqui, como eu expliquei para vocês no estudo anterior, de fato, é ele continuar para romper topo, ó. Romper esse topo aqui, ó. Essa máxima. Só que a gente tem que lembrar que todo esse movimento aqui, ó, deixou referência, order block, ponto de interesse. E cada ponto de interesse desse tem um quê? Tem uma paradinha aqui, ó, para respirar. Parou, respirou, impulsionou. Parou, respirou, impulsionou. Como a gente está no 4 horas, você precisa saber o seguinte, que qualquer movimento que ele fizer aqui, ó, um pouquinho que seja, cara, vamos pegar dessa máxima até onde ele parou aqui hoje. Daqui para cá você tem quantos? 1.400 pontos, né? Daqui desse fundo até aqui, ó, por exemplo, ó, tem 2.800 pontos. Então você tem que entender que essa pausazinha vai colocar dinheiro no seu bolso. Então, mesmo que você esteja em uma região vendedora, uma extremidade, uma estrutura maior, a gente vai estar continuando comprando, beleza? Na estrutura menor, surfando ali as microestruturas. Na verdade, é simples entender isso? Não, mas com o tempo você aprende. Então tá aí a estrutura do Ibov para os próximos movimentos aí que a gente tem. Tem que estar alerta nesses pontos, né? Vamos falar do mini índice aqui. O mini índice hoje abre com gap de alta. Se você voltar ontem, você vai perceber que eu disse, ó, mini índice abre com gap de alta e dólar com gap de baixa. Aconteceu diferente? Não, né? Mas isso aqui foi na aula que eu estava passando. Então, você tem que entender isso aqui, ó. Hoje também no ao vivo, o que, é que aconteceu? O aluno falou bem assim, Torino, agora que rompeu, tá perdendo esse movimento aqui, ó. Se ele retestar, perder o fundo, retestar, voltar aqui, a gente vende, eu disse, não. Isso aqui é o fake shock, né? Aliás, você sabe o que é um fake shock? Coloca sim ou não aí nos comentários que eu vou falar, a gente vai abordar mais sobre isso aí, tá bom? Então ele vem, captura esse fundo e vai embora, olha lá. Olha só que interessante, né? Acionou algum gatilho lá? Não acionou nenhum gatilho aqui nesse momento. Ó. A gente estava. O que eu gostaria que ele viesse era capturar essa liquidez fechando aqui, ó. Fechando esse ponto aqui. Deixa eu ver se é em 2 minutos. 2 minutos, 3 minutos. Deixa eu dar uma olhadinha. É, exatamente. Eu queria que ele viesse mais ou menos aqui, ó. Aqui mesmo onde eu marquei, que vai bater basicamente aqui os 50% desse imbalance.
Então a gente teria basicamente essa região aqui como um ponto de entrada, mas ele não recuou o suficiente, né? Capturou rapidinho aqui, ó, foi embora. Então era isso que eu queria, que eu ia passar lá ao vivo, mas não assinou nenhum gatilho. Porém, lá em cima, ó, nessa região, no minuto, tá bom? É lógico que o importante é você entender que não pode se cravar topo, mas aqui mesmo ele quebra uma estrutura, tá bom? Esse é o último boss que faz, então a gente considera isso aqui como um choque. E aí ele retesta buscando aquele order block da extremidade. Cara, é um tradezinho bem simples, que vale a pena o risco, porque, olha só, da mínima máxima, 65 pontos. Então, se você vende aqui, ó, nesse order block aqui, no início dele, principalmente, você tem um trade aqui de um risco muito baixo, tá? Para poder você acertar, você conduzir esse trade até essa região aqui, ó. Tá vendo? Acionou uma outra estrutura de compra, tá? A partir do momento que ele estica e captura toda essa máxima e já joga o preço para baixo, a gente tem que ficar veaco, né? Nos 5 minutos aconteceu um negócio interessante. A gente não perde o fundo de referência, que é esse, né? Por conta desse movimento de impulso. Esse é o nosso último swing point. Mas na subestrutura a gente teria batido o take, né? Teria pego um trade ali de 500 pontos, mole, mole. Se não levar até aqui, ó, é o ideal, ó, order block. Então, trazer o trade para cá, no início dele, inclusive, dá mais ou menos 600, 700 pontos. Então, foi um trade bem interessante. Hoje eu não fiz nem nada, tá bom? Não fiz nada porque o movimento começou a esticar. O trade que eu queria era esse. E esse trade aqui eu não gosto dessa oportunidade porque eu gosto que ele me dê uma referência. Como eu falo com meus alunos, é importante a gente justificar aqui, ó. Né? Eu já a gente fala muito disso, de justificar o ponto de parada. Então, a gente justificando fica mais simples, que a gente entende que ali é um momento de reversão. Então, o que a gente tem para amanhã? Já que o índice está aqui numa estrutura de mitigação disso aqui, ó. Vou só esconder aqui, ó. Quebrou essa estrutura, qual o range de impulso? Esse, ó. Esse é o range todo de negociação. Ele vindo nessa estrutura aqui, ele me prova que ele já mitigou isso aqui. Ele já mitigou. Vou até apagar isso aqui, galera, para não ficar confuso para vocês. Vou apagar o miolo aqui, tá? Isso aqui, ó. Para a gente não atrapalhar aí o meio de campo, né? Que nem diz o Matuto. Não vou atrapalhar aqui. Vou tirar isso aqui também. Só uma limpada aqui. Ó. Deixa essas referências aqui só para a gente entender melhor. Ponto. Então, agora, a partir desse momento, o que é que nós temos? A gente tem esse range. Essa estrutura. Então, quando a gente vê que o preço já chegou, ó, dentro da região de 50%, nesse ponto, inclusive, a gente já pode esperar um rompimento desse topo, cara. Então, precisa romper esse topo para a gente ter Ele precisa sair de onde? Dessa estrutura aqui, ó. Tá bom? Ele fecha o mercado aqui em cima de um order blockzinho de nada. Olha só, que interessante. Uma liquidez, ó. Olha só. Que bacana, né? Tá acima dos 50%. Então, ele pode ainda querer mitigar a queda. Mitigar lá, ó, para baixo. Porque ele já faz uma estrutura, ó, que ele muda o caráter dessa região. Mas por ele se encontrar já dentro dessa região de discount, ele pode querer, tá bom? Abrir com esse gap de alta. Isso aqui é o melhor cenário, porque a gente continua, né? Justamente por conta desse movimento de mitigação. Mas caso ele abra para baixo, interessante, se ele volta e perde fundo, ele também pode mudar o caráter dessa região. Então amanhã é um dia de decisão. Então fica aí com essa expectativa. Anota tudo que eu falei, pausa, volta o vídeo e tal, para poder entender que quando ele não vai para um lado, vai para o outro. E aí a gente sabe disso, né? É uma coisa óbvia, mas às vezes na hora você não interpreta legal. Tranquilo? Para o dólar, para a gente... O que aconteceu com o dólar? Interessante que eu mandei aqui essa imagem para um aluno da mentoria individual. Eu tinha até compartilhado aqui, eu tinha falado com ele. O movimento do mercado estava aqui, ele tinha perguntado se essa estrutura, quebrando essa estrutura aqui, ó, estaria legal para poder pegar o dólar. Eu falei para ele, ó, disse, ó, é choque, boys, e aqui ele vai fazer o quê? Vai tocar aqui e vai embora. Foi o que aconteceu. Lá em cima naquela estrutura, só confirmando aqui no 15 minutos, ele não faz um boss, ó, ele faz um fake boss, ele só captura aquela liquidez lá, mas até então ele continua até que se prova o contrário, perdendo aquele topo lá, ó. Então isso aqui é liquidez, tá? Ele pode querer vir capturar para subir
porque aqui foi indução, né? Mas a movimentação até então do dólar é a continuidade desse topo, pelo menos para buscar extremidades aqui como ponto de interesse. Então fiquem atentos em relação a isso. O dólar até então está no movimento de continuidade para confirmar o rompimento desse boss aqui, ó, essa quebra de estrutura, tá certo? Aí a gente tem uma noção. Eu vou remover, beleza? E aí a gente tem uma liquidez que está sendo induzida aqui naquela região, uma liquidez aqui para baixo também. Então, vamos aguardar o dólar na continuidade de alta e o mini índice revertendo para perder lá o fundo. Se o dólar for para cima, a correlação é negativa com o mini índice. Beleza? Então é isso, galera. Preste atenção no que o Jader vai falar aí também, porque o homem tá brabo, viu? Ele tá Show brabo. demais. Vou interromper aqui Vamos para embora. você ter marcha. Assim. Beleza, galera? Vamos começar aqui hoje falando sobre o euro, tá? Galera, olha só. Para o euro, o que é que a gente estava aguardando? A gente estava de fato aguardando esse movimento de correção, tá bom? Que a gente falou que tínhamos alvo abaixo dessa região 50%, seria a primeira região aqui para o euro. Hoje a gente teve uma oportunidade de trade aqui, ó, nessa subestrutura. Ele vem cravar essa região aqui de rejection block extrema. A gente tem esse boys interno nesse ponto. Na hora que ele volta aqui, a gente estava ao vivo e eu falei para a galera, disse, galera, eu não vou pegar esse trade sem confirmação. Por que eu não vou pegar esse trade aqui sem a confirmação? Porque a partir do momento que ele trabalhou aqui abaixo de 50%, ó, como a gente tinha essa estrutura, a partir do momento que ele perde 50% e vem buscar já uma região de interesse, a gente já tem que ter a cautela dele querer fazer isso aqui, ó. Perder o topo e dar continuidade no movimento altista, tá? Então é por conta disso que a gente precisa ter essa cautela de esperar ele de fato confirmar. E aí ele chega lá, como vocês podem ver, ó, ele faz a movimentação aqui do boys interno, e ele faz também a movimentação aqui de mudança de caráter. Mas a gente não chega a ter aquela confirmação que a gente quer. Ele não volta o movimento lá para poder dar continuidade. Ele simplesmente continua caindo até o ponto que ele faz o quê? Ele faz esse movimento aqui de quebra de estrutura interna. E aí foi quando a gente começou a aguardar, né? A gente passou a aguardar essa região aqui. Falei para a galera aqui, a partir do momento que ele perde esse ponto, a gente poderia continuar alinhando o fluxo para ele buscar a próxima região, que inclusive eu tracei como alvo aqui embaixo, tá? Seria o nosso ponto de alvo. Para quê? Para esse reteste aqui, a gente poder pegar a nossa venda e alinhando o fluxo. Mas aí, como vocês podem ver, ela de fato foi. Hoje não chegou lá a ativar nosso trade, bateu inclusive o nosso alvo, mas não ativou nosso trade, tá? Detalhe que o preço para exatamente nessa região, ó. A gente tem o euro capturando essa liquidez aqui interna, captura toda essa liquidez aqui interna. Deixa eu puxar um pouquinho mais aqui, beleza? Captura essa liquidez aqui interna e crava essa região aqui que a gente tem, ó, de order block, exatamente nesse ponto aqui, certo? Então, o que é que a gente pode esperar agora para o euro, galera? O que é que a gente pode estar aguardando agora de movimentação para o euro? Depois que ele busca esse ponto, a gente já consegue ver uma resposta de fato no preço. Eu até falei para a galera que a gente tinha essa região aqui de base, que o preço poderia vir cravar 50% de toda essa região de base aqui, ó. Por isso que a gente marcou aquela primeira order block. De fato, ele vem cravar aquele ponto ali, porque aqui existe liquidez. Isso aqui no fractal maior, nada mais é do que uma order block. Se a gente for lá para um 4 horas, para um diário talvez, isso aqui é um order block que cravou 50%. Por isso a gente passa a ter essa resposta. Então, o que é que a gente tem aqui para o euro agora? Atual, momento atual aqui do euro. A gente tem toda essa estrutura que ainda pode querer corrigir, tá? A gente tem esse ponto aqui de alerta, é o nosso ponto de alerta para macro. E a gente tem aqui na micro essa estrutura devido à quebra ali, tá? Devido à quebra, esse minor boss. A gente pode alinhar o fluxo aqui nesse ponto, ó. O que é que a gente já pode ficar ligado? Primeiro, ele já começa a querer capturar essa liquidez aqui interna. Existe essa liquidez aqui que já está querendo ser capturada, tá? E a gente tem um ponto aqui de order block que a gente pode aguardar alguma resposta do preço. A gente pode aguardar alguma resposta aqui do preço, ver como é que ele trabalha dentro dessa order block para alinhar o fluxo caso ele queira continuar a queda. Nessa microestrutura, a gente tem esse outro ponto aqui também, que é o nosso ponto de alerta para essa microestrutura. Vou deixar aqui o emojizinho para vocês
ficarem atentos a esse ponto. Por que ficar atentos a esse ponto? Porque a partir desse momento, olha só, o euro já veio buscar uma região muito descontada dentro dessa estrutura aqui, ó. E aqui esse seria o ponto que a gente poderia estar tendo a confirmação de que essa movimentação está prestes a reverter, tá certo? Então esse aqui é o nosso primeiro ponto de alerta para o euro. Dentro dessa estrutura, a gente pode ainda, caso a gente veja alguma confirmação em algum ponto aqui à esquerda do gráfico, tá montando posições vendedoras, mas caso ele venha a perder esse topo, eu indico que a gente aguarde de fato uma movimentação de correção para voltar a dar continuidade nos movimentos compradores. Tranquilo? Lembrando que caso ele continue perdendo fundo e role a venda, ó, aí a gente pode ter ele perdendo esse ponto e indo corrigir a estrutura lá maior. Como vocês já sabem, que eu já falei durante essa semana, esses outros 4 pontos que também tem muito ponto aqui que ele pode querer vir estar capturando. Tranquilo? Falar aqui um pouquinho do ouro agora. Vamos lá. O ouro, galera, o que é que eu disse para vocês ontem? Que a gente tinha esses pontos aqui, ó. Que a gente tinha esses pontos aqui e que era extremamente importante que a gente visse o ouro respeitando esse rejection block de 1 hora. Era o último ponto de demanda que o ouro tinha para segurar esse movimento, tá? Como a gente estava querendo de fato essa correção do ouro para voltar a comprar em pontos melhores, então a gente precisava que ele respeitasse aquele ponto ali de demanda. E aí a gente hoje tem essa movimentação aqui de flip que o ouro vem fazer nesse ponto aqui. O que é que a gente tem agora para o ouro? A gente tem essa estrutura, ele ainda não trabalha abaixo de 50%, porém, lembrando sempre, tá? Ele trabalha aqui, ó, dentro dessa subestrutura, ele busca esse ponto aqui de base, já é um ponto de demanda que o mercado encontra. Então, a gente pode estar atento ao que, galera? Na subestrutura, tá? Na subestrutura, ele está perdendo topo. Se ele vem aqui a perder topo nessa subestrutura, o que é que a gente tem? Acredito que o. Buscar lá. Pode falar. Não, porque deu uma travadinha, mas pode continuar, já voltou. É ao vivo, né, galera? Então pode Show, beleza. acontecer. Beleza. Não foi a sua Então vamos lá. internet de Então, quem está assistindo, né? Não foi. não foi. Não se preocupe. Então, galera, olha lá. Certo ou errado, tá? Se ele respeita essa região aqui e começa a subir, a gente tem uma compra com alvo aqui em cima. Beleza? E se ele perde essa região para retestar esse movimento aqui de queda e voltar a cair, a gente também vai ter compra com alvos nesses pontos aqui. Então, o que é que a gente pode ficar atento aqui para o ouro? Perder topo, retestar e dar confirmação. São as movimentações que a gente pode esperar aqui para o ouro. Vou até deixar desenhado ele fazer isso aqui, ó. Corrigir para a gente buscar aqui pontos de compra com alvo lá na região de 50%. Beleza? Inclusive, quem for malandro, quem conseguir enxergar aqui, ó, pode até pegar uma venda até um bom ponto de compra ali. Tranquilo? Porque a ideia que a gente tem para o ouro é ou ele já vai dar continuidade desse ponto de demanda para a próxima estrutura, ou ele vai buscar um ponto para poder abastecer mais e jogar lá embaixo, para aí sim poder jogar lá para a próxima estrutura. Então, certo ou errado, ele tem que fazer essa movimentação de trabalhar aqui em cima. Tranquilo? Agora, Jader, mas ele não perdeu o topo. Ele não veio fazer essa movimentação que você falou. Eu faço o quê? Aí não faz nada, galera, porque ele pode querer já o quê? Ó, dar continuidade na movimentação de queda. Já vim trabalhar aqui embaixo. Aí você alinha um fluxo para venda. Se ele vem aqui e continua perdendo o topo, ó, variando o fluxo aqui, procurando regiões de venda, até chegar no ponto de alvo aqui abaixo desses 50%. E aqui, pasmem, a gente tem regiões, muitas regiões que podem ser, querer vir capturar. Então a gente pode ver o ouro fazer um movimento novamente como esse aqui, ó. Um movimento mais brusco de correção, justamente porque nesse ponto aqui também, ó, muita região de imbalance, então ele vem de forma mais rápida, ele vem arrastando tudo mesmo, e pode acontecer exatamente a mesma coisa aqui, caso ele perca esse fundo. A gente pode ver o ouro derreter aqui de forma mais brusca para capturar os pontos de liquidez que tem ali a ser capturado. Beleza? Então é isso, Felipe. Atualização aí do euro, USD, do ouro. Para os demais mercados, eu estou dando uma analisada aqui. Caso eu veja algumas oportunidades top de trade nos próximos dias, eu falo para vocês também. No momento, são essas as oportunidades que a gente está de olho. Show Beleza? de bola. Então, para você que Então, ainda não faz parte do ao vivo, já passa
a entrar na nossa comunidade. Lembrete, mais uma vez, sexta-feira, galera, vai ter um aulão inesquecível, onde a gente vai falar sobre mercado, a gente vai falar sobre racional, a gente vai tirar dúvida e a gente vai falar sobre as novas ofertas aí da Black November do Smart Money Club. Então vai vir oferta boa, vai vir desconto, vocês gostam de desconto, né? Vai vir precinho bom para quem quer fazer parte da nossa sala ao vivo, da nossa escola, aprender com a gente, então não perde. Entra na nossa comunidade porque o link vai ser disponibilizado somente para quem estiver lá. Então clica no link aqui embaixo desse vídeo. Vai para a nossa comunidade para receber o acesso para sexta-feira participar do aulão, beleza? Amanhã a gente tem mais estudo do mercado. Valeu, até Valeu! mais, galera. Simbora!